Quero ficar com vocês nesses minutos para trazer alguma contribuição à questão da adição às substâncias, do uso de substâncias a partir de uma perspectiva fenomenológica. Esses 20 minutos, englobar o tema de uma maneira compreensiva, muito mais do que situar o tema, muito mais do que detalhar consequências, digamos, clínicas ou consequências para um programa geral de saúde mental. E quero começar situando na história da psicopatologia fenomenológica a questão da adição a drogas. Não podemos esquecer que o nascimento da fenomenologia na psicopatologia, ou se preferirem, o nascimento da psicopatologia em toda a psiquiatria, deu-se por um déficit epistemológico. Deu-se porque não se sabia exatamente qual era a experiência singular da esquizofrenia. O exotismo da esquizofrenia, a inacessibilidade da esquizofrenia, requeriu a importação da filosofia fenomenológica para que, traduzida numa linguagem, numa necessidade empírica, se conseguisse vazar essa ilogicidade dada nos quadros de loucura, nos quadros de esquizofrenia. No entanto, a história progride e, examinando a evolução da noção de saúde mental e examinando a noção de psicopatologia fenomenológica, a gente pode observar que um grande tema do ponto de vista epidemiológico, da quantidade de pessoas que têm um problema na sociedade, muito pouco tratado a partir dessa perspectiva, é justamente o problema de álcool, drogas, de adição e problemas em gerais relacionados ao uso de substâncias. Ou seja, há um buraco sem luz, há uma não iluminação da questão de álcool e drogas ao longo da história do século XX e um pouco do XXI na psicopatologia fenomenológica, e há uma alentada, exuberante, sempre reinventada tradição de investigar as psicoses fundamentais. Minha proposta parte da ideia de que esse descasamento entre uma condição psicótica de prevalência relativamente baixa e outra condição mais transversal na sociedade, o uso de drogas, o descasamento que a psicopatologia fenomenológica teve e tem entre os dois parte de certas categorias escolhidas pela psicopatologia fenomenológica para rastrear a complexidade do real e que acabaram, dentro da psicopatologia, sendo tomadas como o padrão ouro do que é ciência. Em outras palavras, eu quero dizer, no inverso disso, que estudar adição é incluir na psicopatologia fenomenológica palavras, categorias, olhares que o estudo da esquizofrenia não permitiu, ou permitiu apenas em uma dimensão muito embrionária. Eu quero dizer, mais especificamente, que estudar adição, estudar uso de substâncias, só se faz possível com duas grandes categorias que foram um pouco usadas na esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, que são as noções de proporção e dialética. Particularmente, eu venho trabalhando com a noção de dialética, de uma fenomenologia dialética ou de um método fenomenológico dialético proporcional. O desenvolvimento desse método me foi oferecido originalmente pelo estudo, sim, da esquizoidia, mas o desenvolvimento desse método permite a iluminação completa a partir do estudo das adições. E é justamente isso que eu quero apresentar de uma maneira bastante esquemática. Em outras palavras, eu quero dizer assim, que estudar adições é, do ponto de vista psicopatológico, fenomenológico, e necessariamente inovar, porque aquelas palavras que são exigidas, categorias, né, iluminações da realidade, que são exigidas pela adição,
são diferentes daquelas que são exigidas pela psicose, e que, portanto, é tempo de a gente prestar um pouco mais de atenção à adição, aos problemas de uso de álcool e drogas, para que a gente consiga usar, dar luz a certas categorias, proporção dialética, que, no meu modo de entender, favorecem a compreensão de todos os transtornos por uma perspectiva fenomenológica. Publiquei agora, em 22, inclusive, um artigo sugerindo isso, sugerindo que o estudo da substância, do problema com o uso de substâncias, seria um jeito de renovar o paradigma da psicopatologia fenomenológica, todo cravado pela tradição da esquizofrenia. Se alguém tiver interesse por esse breve estudo que eu publiquei ano passado, eu passo para o Guilherme passa para o público, por gentileza. Bom, o que este olhar fenomenológico, fincado na noção de proporção e na noção de dialética, traz para a compreensão desse campo heterogêneo, complexo do uso de substâncias? Eu quero distinguir 3 instâncias, ou seja, 3 olhares que o clínico deve ter ao examinar a questão de álcool e drogas dentro da psicopatologia. São 3 dimensões, e essas 3 dimensões são interligadas, na realidade, sempre. Apenas por um valor didático que eu as separo aqui. Quais são elas? Em primeiro lugar, a noção de vulnerabilidade. A segunda, a noção da definição essencial de adição ou de dependência, eu prefiro adição. E, em terceiro lugar, a operacionalidade das dialéticas na condução de um tratamento, na condução clínica. A primeira delas é a vulnerabilidade. Bom, o que significa vulnerabilidade? Significa dizer que, como humano que somos, o uso de substâncias pode fazer com que sejamos conduzidos de uma situação na qual o uso de substâncias ou é anódino, ou é inócuo, ou nos interessa, a uma outra condição na qual o uso de substâncias se torna problemático. Nenhum uso de substâncias é problemático no seu primeiro dia. Há uma trajetória, há uma transição que faz com que haja um efetivo problema. A identificação dessa trajetória passa pela noção de vulnerabilidade. Noção de vulnerabilidade que, do ponto de vista fenomenológico, permite que se desconstrua alguns mitos. Um deles é que apenas algumas pessoas em específico vão ter problemas com álcool e drogas, sobretudo pessoas que tenham ou transtornos de personalidade ou que tenham personalidades dependentes especialmente. E um outro mito oposto a esse é que a droga unicamente, estritamente e independência da sua força é a titular da adição. Ou seja, você fumou crack uma vez, vai ficar dependente para sempre, como aparece nos discursos, principalmente via imprensa por aí. O que eu quero indicar é que a noção de vulnerabilidade mostra que, se entendermos cada pessoa em sua unidade, mas também cada tipologia de temperamento em sua tipicidade, como um estilo particular de desproporções antropológicas, algumas pessoas têm uma presença do presente mais intensa do que outras, são mais curiosas, precisam de mais prazer, precisam tocar, sentir, mover-se. Outras pessoas têm uma presença do passado maior, elas vivem num estado, uma certa nostalgia do viver e, portanto, uma tendência a ser deprimidas. E assim por diante. Se entendermos que cada pessoa em sua unidade, em cada tipo temperamental de personalidade em sua tipicidade, é composto por proporções antropológicas das condições de possibilidade da existência. Temporalidade, espacialidade, corporeidade, intersubjetividade, interpessoalidade, identidade e totalidade da experiência. E que, sim, a partir disso, podemos entender que qualquer uso de drogas passa por 2 movimentos globais. Ou a substância entra com um efeito de sinergia, aumentando alguma desproporção que essa pessoa já tem, como alguém que é agitado e usa cocaína para ficar mais, ou entra com sentido de antagonismo, mitigando, atenuando
uma certa desproporção que essa pessoa tenha, um pouco com um uso, uma automedicação. Veja-se, por exemplo, as pessoas muito ansiosas, para as quais as relações intersubjetivas são muito dolorosas e que usam substância para diminuir o valor relativo da intersubjetividade. Se nós formos entender isso, a partir dessa mobilidade e essa dialética entre proporções das condições de possibilidade, dos existenciais contidos na consciência, a gente entende que vulneráveis somos todos nós. Que toda pessoa pode se tornar vulnerável se, por alguma razão na vida, por um período mais longo na vida, o uso desse efeito de sinergia ou desse efeito de antagonismo pode levar a um estado, sim, diferente deste, qualitativamente típico, que é o estado de adição, segundo a colaboração que eu quero fazer aqui. Quero responder a seguinte questão. Existe adição? Temos que nos resignar à ideia de dependência química, como uma ideia descritiva, ou seja, a partir de certos critérios, mormente comportamentais, podemos definir uma dependência. Ou, por outro lado, a ideia de dependência é uma ideia apenas abstrata, com finalidades epidemiológicas, ou seja, são critérios apenas para que se consiga constar e contar a prevalência, a frequência dessas pessoas na sociedade. Essa é uma discussão larga, mas eu acredito, e eu defendo fenomenologicamente nos meus trabalhos, que sim, existe uma alteração mental típica que chama-se adição. E ela é marcada por um congelamento da temporalidade da pessoa e por uma anulação da complexidade da dialética da pessoa. Se a gente pudesse usar, para explicar a minha tese, o dito popular que as pessoas bebem para esquecer, vamos julgar que isso seja verdadeiro. A adição seria o esquecimento de tudo em um estado contínuo de esquecimento de tudo. Quantas e quantas pessoas que eu tratei com adição são caracterizadas por si mesmas ou por familiares como pessoas que não gostam de tocar nas dificuldades da vida? Essa é a definição da adição. No lugar da complexidade da vida, da multiplicidade de decisões, da ausência de unicidade no nosso dia a dia, a adição faz com que haja uma homogeneização, uma experiência, uma única experiência, que pode ser de euforia, que pode ser de tranquilização, que pode ser de pacificação, uma experiência que se contém em si mesma, ou seja, uma anulação da dialética da típica da existência humana, sendo substituída por um estado de plenitude imutável, um estado artificial, paradisíaco, para mencionar o Baudelaire. Esse estado eu defino como adição. E queria concluir, as minhas últimas palavras são sobre a importância da noção de dialética, ou seja, da noção de um jogo, de um embate existente dentro da consciência humana, como fator a se entender e conduzir uma recuperação em um tratamento. Eu quero dizer que se, e esse é o terceiro contribuição, se a adição é a anulação da dialética na consciência e, portanto, a violação do sentido humano histórico de desenvolvimento, um tratamento clínico, que é um sub-auxiliar do processo global de recuperação que é dado pela pessoa, significa a retomada da dialética. Se a vida se congelou, curar não é o que se aplica. O que se aplica é a capacidade dessa vida voltar a temporalizar-se como um rio congelado que volte a fluir. Só que, como existir é a dialética daquelas proporções antropológicas que eu mencionei acima, a gente deve olhar as dificuldades da retomada da vida, as dificuldades da recuperação, a partir também de uma perspectiva dialética. E quero ressaltar duas palavras um pouco inventadas, porque fenomenólogos gostam de inventar palavras, mas que capturam o espírito central do que precisa ser manejado no tratamento de alguém, o que precisa ser co-conduzido na recuperação de uma pessoa. É função do clínico indicar
para a pessoa que lhe pede ajuda num processo de recuperação do uso de substâncias, duas dificuldades para o tratamento. A primeira delas é a repersonalização. O que significa repersonalização? Como eu ouvi muitas e muitas vezes tratando meus pacientes, a ideia de que, uma vez parando de sair de usar tanta droga, ou seja, saindo do estado de adição, a vida começa a doer demais. Voltam as contas que ficaram atrasadas, volta a descoberta que a família não gosta mais, volta o emprego que se perdeu e, tendo vivido semanas ou meses num estado paradisíaco, homogêneo, de um sentimento só, a retomada da personalização, que acontece espontaneamente pelo mero fato de parar de usar a substância, a natureza humana, que é temporal, volta a acontecer, machuca a pessoa. E ela cai numa ambiguidade típica de abusador de substâncias, de não saber o que é melhor, se ficar alijada do tempo, ainda que ela entenda isso como patológico, ou se sentir o tamanho da dor que é da volta da história pessoal, da repersonalização. É função do clínico mostrar à pessoa essa dificuldade específica e ajudá-la nesses momentos muito dolorosos de repersonalização. E, em segundo, a segunda dialética que é muito frequente, eu diria até que é típica dos processos de adição, é o que eu chamo de disnomia. O que é? O processo de disnomia, que é quase universal nos abusadores de substância, é um descasamento, uma desarmonia entre o nomos, ou seja, aquilo que a pessoa julga correto, e o que ela vem fazendo. Como vocês sabem, é extremamente frequente que uma pessoa, aliás, é a maioria delas, que as pessoas aditas não concordem com o que elas estão fazendo, que elas rejeitem o que elas estão fazendo. Por isso, aliás, que tentou-se criar a hipótese cerebral da adição, a adição como doença cerebral, de certa maneira, para justificar esse descompasso entre uma coisa e outra. O pensamento fenomenológico, que já tinha categorias para entender a incorporação da norma, do nomos na pessoa, mostra como a dialética da disnomia, ou seja, porque um lado quer e o outro lado não consegue, é crucial. A acomodação, o acordo da disnomia é crucial para auxiliar as pessoas na sua recuperação. Portanto, repersonalização e disnomia são dois elementos cruciais para auxiliar, para que o clínico, a clínica auxiliem no processo de recuperação da área de álcool e drogas. Minha fala é essa. Minha fala quer destacar a adição como um polo ainda pouco desenvolvido na psicopatologia fenomenológica, um polo que permite a elevação de certas categorias, como proporção e dialética, como faróis para o entendimento global da existência e, portanto, de outros transtornos também, e destaca, como um plano geral para a questão da adição em psicopatologia, o nível das vulnerabilidades, que iguala a todos nós, o nível da alteração qualitativa típica da adição e o nível das dialéticas contidas na saída da adição, quais sejam principalmente disnomia e repersonalização. Guilherme, concluí com dois pedidos de desculpas. Um pedido de desculpas e um complemento. Primeiro, você tinha pedido para eu dizer o que era aquilo de Oxford que eu estou envolvido e eu esqueci. Então, sim, eu sou líder para o Brasil do Centro Colaborativo para Práticas baseadas em Valores, que é um local no qual eu desenvolvo a síntese entre práticas baseadas em valores e fenomenologia no St. Catherine's College, na Universidade de Oxford. Sou líder para o Brasil, represento eles aqui.